Saudamos aos irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Meus queridos, nós vamos ler o texto de Mateus, capítulo 25, de 31 a 46. E eu vou fazer a leitura, o texto é extenso, e peço a você que me acompanhe. Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, versos de 31 a 46. Assim lemos na santa e bendita palavra do Senhor. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá: Em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Que o Senhor nos abençoe no estudo da sua palavra nesta manhã, meus queridos irmãos. Vocês têm acompanhado, e hoje recebemos a visita dos nossos irmãos da congregação, que são sempre muitíssimo bem-vindos. A casa é de Deus e nossa, mas os membros da sede têm acompanhado uma série de estudos que tratam a respeito das últimas coisas, as doutrinas escatológicas, referentes ao tempo do fim. E nosso tempo na escola dominical acabou. Eu tenho mais amanhã de hoje com a Assembleia Geral e tenho mais amanhã do domingo que vem com uma gincana bíblica com os irmãos. Então, nós estamos usando o tempo dos sermões para terminar o estudo doutrinário a respeito das últimas coisas. E hoje nós vamos falar a respeito do juízo final. Nós lemos o texto de Mateus capítulo 25, que trata a respeito disso, e nós vamos comentá-lo à medida em que tratarmos deste assunto de uma perspectiva mais metodológica. Estou menos preocupado neste momento em tratar do texto de Mateus e mais preocupado neste momento em tratar do assunto do juízo final. Não que deixarei de fazer justiça ao texto bíblico, mas que vou pautar a minha exposição no tema mais do que no texto. E eu quero começar pensando com você. É possível apagar a luz aqui um pouquinho, Chiquinho? Eu acho que você consegue ver aqui. Se você, como eu, na sua adolescência, assistiu o filme da Múmia, com Brendan Fraser, esse filme aí que tinha o tal do Livro dos Mortos. Só para eu saber, quem viu esse filme? Deixa eu ver. Bastante gente. Então, tinha ali aquele Livro dos Mortos, que tinha uns feitiços ali dentro, e quando você falava aqueles feitiços naquela língua estranha, você então podia trazer à vida de novo o tal do Imhotep. Mas o Livro dos Mortos da vida real não tem nada a ver com isso. O Livro dos Mortos dos egípcios não é um livro que traz morto de volta para a vida. O Livro dos Mortos dos egípcios é, na realidade, um livro que ajuda os egípcios a enfrentarem a vida depois da morte. E nesse sentido, portanto, parece com a nossa Bíblia.
Só nisso, por favor, me entenda muito bem. Mas quando lemos a Bíblia, o que estamos procurando? Orientação para a vida após a morte. Não só para isso, mas também para isso. Não é? E o livro dos mortos dos egípcios também. Mas não espere você um livro com capa de couro, encadernado, com aquela chave toda especial que abriu o livro dos mortos, não. O livro dos mortos dos egípcios, na verdade, pode ser semelhante a um papiro, como esse que está aqui embaixo, ou semelhante a um desenho como aquele que está lá em cima. E é isso. Na verdade, o livro dos mortos é uma coleção de pequenos trechos de papiro que estão disponíveis, foram localizados em vários lugares do Egito. E então, essa é a ideia do livro dos mortos. E eu vou expor para você, muito rápido, o meu assunto não é livro dos mortos egípcios, mas para você entender um pouco o assunto do que trataremos. Nesse desenho, que resume todo o livro dos mortos, você tem aqui no cantinho o deus Anubis. O deus Anubis tem uma cabeça que não se sabe se é de cachorro, de raposa ou de chacal. Se discute muito isso e nós não vamos perder tempo aqui. O deus Anubis está conduzindo um homem chamado Unefer, que era o dono desse papiro que você está vendo. E Unefer morreu. E claro que o desenho foi feito enquanto ele ainda estava vivo, né? E então ele foi levado para o julgamento. E o deus Anubis, que introduz Unefer para o dia do seu juízo, esse deus tem na sua mão um Ankh. Daqui a pouco eu vou comentar sobre isso. Anubis é o deus da morte, aquele que cuida dos cadáveres egípcios, o deus da mumificação, o deus que introduz o morto na existência pós-morte, né? O morto na existência pós-morte é um pouco óbvio, mas é isso que acontece. Bom, o deus Anubis tem uma cruz ansata, ou um Ankh na mão, que é um símbolo da vida imortal dos deuses. Essa é a chave que abre a porta do túmulo para o mundo da eternidade. Então, Unefer morreu. Está claro aí no desenho que ele morreu. E agora ele vai enfrentar um julgamento. Você consegue ver uma balança, um pau esticado com um suporte no meio e 2 pratos sendo pesados de cada lado. De um dos lados da balança estará o coração de Unefer. E do outro lado estará a pena da deusa Maat. A deusa Maat é aquela que está aqui no cantinho e ela tem uma pena na cabeça. E daqui a pouco a gente vai ver a importância disso. Ela é a deusa da verdade, da justiça, do equilíbrio, da lei e da ordem. E essa deusa, então, vai querer saber se o coração de Unefer está leve ou está pesado. E aí, então, ela tem 42 leis que deveriam ser seguidas. E se uma única dessas leis tivesse sido quebrada durante a vida de Unefer, já era. Então, o coração dele estaria pesado demais. E são leis que você consegue entender. Não roube, não fraude, não tire o que é de direito dos outros, não acuse falsamente. E há um paralelo absurdo com os mandamentos de Deus, porque se trata de uma verdade universal. Todos temos por consciência, dada por Deus, uma clareza a respeito daquilo que é certo ou errado. Bom, de um lado da balança, Anubis está medindo direitinho o coração de Unefer, e do outro lado, a pena da deusa Maat, a levíssima pena de Maat. É preciso que haja um equilíbrio aí, porque, caso contrário, Unefer está pronto para sofrer um juízo terrível. Há um secretário de Atas, que é o deus Tote, com cabeça de Ibis, e ele está ali anotando tudo para os registros do deus Osíris, que preside o julgamento do seu trono ali no cantinho. Daqui a pouco nós vamos falar sobre ele. E o deus Tote, então, é o deus da escrita, das leis e dos cálculos, e ele está fazendo todo o registro do que está acontecendo nesse julgamento. Mas do ladinho da balança, salivando, doido para ver o resultado, está um monstro chamado Amit. É um monstro que combina características dos 3 maiores animais predadores do Egito: o crocodilo, que figura na cabeça, o leão ou um leopardo, que é a primeira parte do corpo, e um hipopótamo, que é a segunda parte, a parte de trás. São os 3 comedores ou devoradores de homens que os egípcios mais temem: crocodilos, leões e leopardos e hipopótamos. E esse Amit combina os 3 numa fera só. E sabe o que ele está fazendo? Ele está ali do lado da balança, esfregando a mão e dizendo assim: está pesado esse coração, está pesado esse coração, estou com fome, manda para cá, deus Anubis, porque se o coração dele estiver pesado, é hoje que tem banquete. E aí então, neste caso, Unefer parece ter passado no teste.
Ele deve ter vivido uma vida justa, tanto é que ele mandou produzir este livro dos mortos a respeito da sua história. Ele está, inclusive, na parte de cima lá do livro, prestando louvores e honras aos deuses egípcios todos, que estão colocados ali num panteão de testemunhas do seu julgamento. E aí, então, ele comparece diante do trono de Osíris, que é o deus que preside isso. Você já viu alguma coisa parecida? Você assistiu o Alto da Compadecida? E o que é que tem lá? Tem um trono, e tem alguém acusando, e tem alguém defendendo, e está tudo escrito num livro. Não é isso que a gente pensa sobre o juízo final, meu povo? É essa a ideia que a gente tem, não é verdade? Então, Ariano Suassuna, no julgamento de João Grilo, vai mostrar o diabo com aspecto de bode. A gente já estudou isso no livro de Levítico. Havia um bode chamado de emissário, ou bode expiatório, que levava os pecados do povo para o deserto, e os judeus achavam que quem carregava os pecados para longe era o diabo, então começaram a achar que o diabo é bode, mas não tem nada a ver isso na Bíblia, como o nome dele também não é Lúcifer, que a gente acabou de ver, certo? Bom, então o diabo tem cara de bode, cheiro de bode, e tem uma defensora ali que é Maria, chamada pelos romanistas de Nossa Senhora. Então tem acusação, e tem defesa, e tem Jesus assentado no seu trono de julgamento, e tem livros. Bom, todo mundo acha que juízo final é isso. Desde os egípcios. Isso aí não muda. É verdade, existe algum contato disso com a verdade. A gente acabou de ler na Bíblia, a palavra de Deus, infalível, inerrante. O quê? Um trono branco, Cristo assentado nesse trono, mortos estão diante deles em pé para serem julgados, os livros se abrem e os mortos são julgados. Não parece a mesma coisa? É bem parecido, só que é completamente diferente. E eu quero explicar para você a diferença disso, porque nossa compreensão do juízo final não deve se basear nos filmes de Hollywood, nem nos filmes brasileiros, nem no livro dos mortos egípcios, e sim na santa, bendita e verdadeira palavra de Deus. Mas veja, o conceito que foi popularizado pelo romanismo está aí. Se você pergunta para alguém no ponto de ônibus, você vai para o céu? Sabe o que a pessoa fala? Acho que eu vou. Mas por quê? Não, porque eu fiz umas coisas má, mas eu também fiz coisa boa má. E quando você some, compensa. O meu saldo está positivo. Essa é a resposta da maior parte das pessoas que você perguntar aí fora. E elas acham que o destino eterno delas será definido depois que elas morrerem. E a Bíblia não nos fala sobre isso. Mas veja nesta figura. Nesta figura nós temos o arcanjo Miguel, que é esse aqui com cara de anjo, né? Acho que não está muito difícil saber. E quem que é o outro ali? É o capiroto, né? Como diz o meu irmão, que é um presbítero muito brincalhão, é o lapeta, porque ele não gosta de chamar o capeta para cá. Então deixa ele lá, lapeta. E aí então, tem lá o capiroto e tem lá o arcanjo Miguel. E o que está acontecendo? O arcanjo Miguel está segurando a balança do juízo. E quem está sendo julgado é esse aqui, ó, é o fiel. Você reparou que ele está com a mãozinha assim? Agora, na hora do julgamento, todo mundo vira crente, né? Fazendo ali a sua oração. E quem é que está do outro lado? Aqui está um demoninho, um acusador. Mas você notou que tem alguém trapaceando aqui, tentando puxar a balança para o lado do demônio para baixo? É como se o diabo estivesse dizendo assim, dá esse aqui para mim. O monstro Amit não morreu. Tá certo? E aí então você tem esculturas, por exemplo, aqui, ó, o diabo de novo com cara de bode. Acho que não está difícil de achar ele aí, né? Na balança, e aí tem o fiel em oração aqui, e aí tem um demônio querendo acusá-lo, e tem um outro diabinho aqui tentando fraudar o julgamento. Tem mais alguém aqui tentando puxar aquela alma para o inferno. E Miguel, que está ali com as suas asas ali, segurando a balança na mão, seria quem presidiria o julgamento. De onde que foi que os romanistas tiveram a ideia de colocar Miguel nessa presidência? Bom, é porque lá na carta de Judas nós lemos que o arcanjo Miguel disputou com Satanás o corpo de Moisés. E aí, então, baseado nisso, os romanistas entendem que Miguel é o guardião daqueles que já morreram. E aí, então, ele estaria presidindo a entrada da alma no céu. Só que antes da entrada da alma no céu, teria de haver um juízo. E Miguel, então, protege aqueles que estão sendo julgados das acusações do demônio. E aqui, então, você vai ver outras questões que não vou me demorar aqui, mas, novamente, o arcanjo Miguel com uma espada na mão, e aqui, então, você tem o fiel em oração, e aqui você tem um demônio que está tentando fraudar aqui o julgamento, e um anjo ali intercedendo em favor daquele que está sendo julgado. Já imaginou que pânico?
se o seu juízo tiver que ser definido no dia do juízo final, se você morrer dizendo assim, será que o capeta vai estar mais forte que o anjo quando for a minha vez de pesar? O negócio fica difícil, é assustador. E tem muita gente que vive em pânico do dia do juízo porque não tem segurança da sua salvação, mas porque baseia a sua expectativa em crenças populares e não na verdade santa e bendita da palavra de Deus. O que a Bíblia nos assegura? Aquele que nele crê em Cristo, não é julgado. Aquele que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O que Jesus disse? Ele falou assim, você quer saber como é que vai ser o seu julgamento? Deixa eu te dizer. Você acredita que eu sou o Filho de Deus? Sim. Então você já passou. Aprovado. Você não acredita que eu sou o Filho de Deus? Não, não acredito. Deixe-me dar o seu veredito. Condenado. Ou seja, o resultado do juízo final não depende daquilo que você está fazendo. Depende de você crer em Jesus Cristo. Ah, pastor, então vamos crer em Jesus e enfiar o pé na jaca e abrir o dedo. Não, não é isso que a Bíblia fala também. Daqui a pouco nós vamos explicar melhor. Mas, o que a Escritura está nos dizendo, Jesus nos afirma que o julgamento já acontece agora. E ele é o resultado da sua relação pessoal com Jesus Cristo, o Filho de Deus. Se você crê que ele é o Filho de Deus encarnado, você não entra em julgamento. Se você o rejeita, você já está julgado. Olha o que Jesus também diz em João 5,24. Em verdade, esta era uma maneira extremamente solene de dizer algo. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ah, então, pastor, a gente não vai para o juízo final? Vai. Mas o senhor não acabou de dizer que não vai? Vai de um jeito e não vai de outro. Acompanhe a explicação para você entender. A questão é, se você depois procurar na internet, este vídeo, que eu lhe recomendo com entusiasmo, é um medidor de bondade. Good, em inglês, é bom. Então, o goodômetro é o medidor da bondade. E ali então tem uma simulação de juízo final com um anjo que está ali e ele está do lado da balança e tem aquela fila de pessoas para chegar no céu. E aí a pessoa chega lá e fala assim, e aí, o que você fez? Ele fala, olha, eu fui voluntário da Cruz Vermelha, eu doei todos os meus bens para os pobres, eu fiz isso e fiz aquilo, e a pessoa acha que vai conseguir entrar no céu se ela for boa o bastante. Se no goodômetro, no medidor de bondade, ela atingir a marca necessária. E aí então ela sobe na balança, cheia de expectativa, e aí o goodômetro vai até lá e depois volta e fala, não, você definitivamente não é bom o suficiente. E todo mundo que entra cheio de boas obras ali, vai tentando se pesar e é reprovado. Até que chega alguém que diz assim, eu não fiz nada de bom. Eu sou pecador. Eu desagradei a Deus a minha vida toda. E eu entendo que eu mereço a condenação. Mas será que eu posso pedir ao meu amigo que suba na balança por mim? E aí o anjo lhe pergunta, mas quem é o seu amigo? Ele falou assim, você não conhece? Ele é o Filho de Deus. Ele é Jesus Cristo. Ele morreu por mim. Ele me ama. Ele obedeceu por mim. Ele me salvou. E ele disse que ia subir nessa balança em meu lugar. E aí então chega Jesus, e por uma razão de respeito à figura da Trindade que não devemos representar, eu não vou passar o vídeo aqui, mas Jesus então sobe na balança e a balança quase que explode. Ele é bom o suficiente, ele tem méritos, ele tem virtudes, ele tem glória, ele é aprovado por Deus, Deus o aceita de maneira perfeita. E aí então os anjos falam assim, é ele que te representa? Pode passar, entra, porque você tem alguém que satisfez a justiça de Deus no seu lugar. Ou seja, não é que nós não passamos pelo juízo, é que Cristo já passou pelo juízo no nosso lugar. Aquilo que Deus queria ver eu e você fazendo, Ele viu Cristo fazendo em nosso lugar. O castigo que Deus exige que eu e você soframos por causa do nosso pecado, Ele cobrou de Cristo em nosso lugar. E é por isso que quando cremos em Cristo,
nós o invocamos como nosso Senhor e Salvador e dizemos: Senhor Jesus, apresenta a Deus em meu favor a tua virtude, porque eu não tenho nenhuma. Apresenta a Deus em meu favor o teu castigo, para que eu não sofra nenhum, porque eu confio que o Senhor é poderoso para me salvar. E então Jesus sobe na balança no nosso lugar. É isso que nós cremos e é isso que a palavra nos ensina. E então, quando chegar o dia do juízo, aqueles que são as ovelhas de Cristo e confiam nele, já estarão claramente identificados. Chego agora então ao texto de Mateus capítulo 25, e veja, quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os seus anjos com ele, lembra do Miguel? É daí que o romanismo tira a ideia de que Miguel estaria presente. Não sabemos, Miguel de fato é um chefe dos anjos, é possível, o texto não enfatiza isso. O que o texto enfatiza é que Cristo se assentará no seu trono, e todas as pessoas, vivas ou mortas de todas as épocas, estarão ali, e ele vai separar uns dos outros, como o pastor separa cabrito de ovelha. Sabe o que está sendo dito aqui? Que ninguém vai passar pela balança antes de Cristo saber quem é ovelha e quem é cabrito. Isso já está definido. Percebe? A ideia de Cristo dizer, você vai para cá, você vai para lá, ela é posterior à separação do rebanho. Ele não precisou pesar ninguém para saber quem é cabrito e quem é ovelha. E sabe de uma coisa? A distinção entre cabritos e ovelhas é extremamente curiosa. Pesquise na internet qual é a diferença entre um cabrito e uma ovelha e você vai ver. Quando o pastor chama o cabrito, ele ignora a voz do pastor. Quando a ovelha chama o pastor, ela obedece. Quando o pastor precisa corrigir uma ovelha, ela aceita e se submete. Quando o pastor precisa corrigir um cabrito, ele esperneia, dá coice, reclama e foge. Então essas são questões importantes para nós. A ovelha recebe outras ovelhas e acolhe as outras ovelhas. E as ovelhas se esfregam umas nas outras para que a ovelha que chegou pegue o cheiro do rebanho. O cabrito, quando vê alguém chegando, pisa na comida dele, faz xixi no lugar dele e quer marcar território e dizer, aqui é meu. E essas coisas mostram então quem são as ovelhas e quem são os cabritos desde muito cedo. Se nós somos ovelhas, nós obedecemos a voz de Jesus. Se nós somos de fato pessoas que confiaram a Ele a sua salvação pela fé no seu sacrifício, nós queremos viver para a sua glória. Nós não seremos julgados porque obedecemos. Nós não seremos julgados porque confiamos. Nós não seremos julgados porque Cristo já foi. E a prova de que nós confiamos em Cristo e não seremos julgados é que nós o obedecemos, nós o amamos, nós o servimos, nós estamos no rebanho das ovelhas. Mas tem muito cabrito que comprou uma pele de ovelha no mercado e está achando que vai se escapar. Não, eu vivo com Deus do meu jeito, esse negócio de estar na igreja não precisa, eu e Deus a gente se entende. Não é assim. Ou é cabrito, ou é ovelha. E aí então, o texto já está dizendo isso. Jesus já vai separar cabritos das ovelhas antes de dizer qualquer coisa. E aí as ovelhas podem saber que elas vão entrar no paraíso. Jesus falou isso com o ladrão da cruz, que não teve tempo de fazer nada de bom nessa vida. Ele roubou, foi crucificado. E aí ele creu. Tá bom, vai. Ele creu e confessou a Jesus, dizendo, o Senhor é de fato um homem inocente. Lembre-te de mim quando o Senhor entrar no seu reino. E Jesus então diz, você estará comigo no paraíso ainda hoje. Nós sabemos que tem uma ovelha lá no paraíso esperando por nós, é o ladrão da cruz. Ele não teve tempo de fazer muita coisa. E se você pesar a vida dele entre o que ele fez de mal e o que ele fez de bom, ele viveu erradamente a vida toda. Fez uma coisa boa no finalzinho, que foi confiar em Jesus, e nem isso foi ele, foi Deus que deu para ele. Então, ele está no céu. E as ovelhas podem crer isso. E assim a nossa confissão de fé vai dizer que depois da morte, as almas dos justos são aperfeiçoadas em santidade e recebidas no mais alto dos céus. Ao mesmo tempo, as almas dos ímpios são lançadas no inferno, onde estão reservadas para o juízo do grande dia. Qual é o propósito, portanto, do juízo final? Se não é decidir quem vai para o céu e quem vai para o inferno, por que vai ter juízo final? E a primeira resposta é, para mostrar a soberania de Deus e a glória de Deus na revelação do destino final de cada pessoa. É tipo amigo secreto, participei de um ontem e fiz associação. Na hora de sortear, muda quem vai ser amigo de quem? Não muda.
Quem você tirou, quem você comprou o presente é aquela pessoa e vai ser aquela pessoa. Os outros só vão ficar sabendo. Juízo final é isso. Quem é ovelha, quem é cabrito, não vai mudar. O que vai mudar é que agora todo mundo vai ficar sabendo. E a glória de Deus vai ser revelada, e a soberania de Deus vai ser revelada, e é para isso que serve o juízo final. Então veja, o texto de Mateus diz, quando vier o Filho do Homem na sua majestade, com todos os seus anjos, ele vai sentar no trono da glória. E sabe o que vai ficar claro? Que quando você desafiou Deus com a sua rebeldia e desobediência, você não agiu bem. E agora você vai colher o que você plantou. Que quando você creu em Cristo e obedeceu, você fez o que era correto, e agora receberá o resultado disso. O juízo final não é para decidir para onde você vai, mas é para mostrar para todo mundo para onde você esteve indo durante toda a sua vida. É para mostrar para todo mundo como você considerou Deus e como você agiu em relação a Jesus Cristo, seu Filho. Então não se trata de decisão, e sim de revelação, da glorificação de Deus. O capítulo 33 da nossa confissão de fé diz, o fim que Deus tem em vista, determinando esse dia do juízo final, é manifestar a sua glória. A glória da sua misericórdia quando Ele salva as ovelhas, e a glória da sua justiça quando Ele condena os cabritos. Assim, quando tudo terminar, todos haverão de dizer, Rei das nações, grandes e admiráveis são as tuas obras, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Quem não temerá? Quem não glorificará o teu nome? Os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Esse vai ser o dia em que todo mundo vai ser obrigado a dizer, Deus tem razão em fazer o que está fazendo. Ele é justo, Ele é o único juiz verdadeiramente justo que existe. Mas o juízo final tem também um segundo propósito, revelar o grau de punição ou de recompensa, de galardão, que cada um deverá receber. Note, nós cremos em graus de recompensa eterna e também cremos em graus de condenação eterna. Existem pecados mais sérios do que outros e existem obras que são de maior obediência e glória a Deus do que outras. E quando Deus for recompensar os seus, Ele o fará com um grau de justiça e de proporcionalidade. E quando Deus for punir os maus, Ele fará da mesma forma. E aí então nós temos vários textos na Bíblia que nos lembram disso. Quando Jesus conversa com Pilatos, diz assim, aquele que me entregou para você tem maior pecado do que você. Quando ele conversa com Corazim e Betsaida, ele diz, ai de vocês duas cidades, Corazim e Betsaida, porque se lá em Sodoma e Gomorra, que foram punidas com fogo e enxofre vindo do céu, alguém tivesse pregado como eu preguei aqui, eles teriam se convertido e se humilhado diante de Deus? Mas vocês tiveram a mim e não se humilharam. Sabe o que vai acontecer? No dia do juízo final, Sodoma e Gomorra vai receber essa condenação, pois Corazim e Betsaida vão ser mais condenadas ainda e estarão debaixo de uma reprovação ainda maior. O juízo final serve para isso. Então, quando Jesus diz no texto que nós lemos, o que aconteceu, Senhor, para que nós fôssemos tratados como ovelhas? Ele vai dizer, quando eu tive fome, quando eu tive sede, quando eu estava nu, vocês cuidaram de mim. Mas, mestre, nós não te vimos. Vocês obedeceram a minha ordem, cuidando uns dos outros, dos necessitados, vivendo como ovelhas. E os cabritos vão dizer, mas o Senhor está nos condenando por quê? E Cristo vai apontar as suas más obras e vai revelar a sua justiça em condená-los por causa delas. Então, como diz a nossa confissão de fé, todas as pessoas que tiverem vivido sobre a terra comparecerão diante do tribunal de Cristo, a fim de darem conta de seus pensamentos, palavras e obras, e para receberem o galardão segundo tudo o que tiverem feito, o bem ou o mal, por meio do corpo. É por isso que em Mateus também Jesus fala, o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e vai retribuir a cada um conforme as suas obras. Meus queridos irmãos, isso deveria nos encher de duas coisas. A primeira, ainda bem que quem vai subir naquela balança é Jesus Cristo e não sou eu. Ufa! Mas a segunda questão é, já que Ele subiu na balança por mim, como é que eu estou vivendo? Eu estou vivendo como alguém que sabe que vai ter que entregar prestação de contas a Deus da sua vida? Hoje é dia de assembleia, sabe o que nós temos que fazer? Prestar contas ao povo de Deus sobre o dinheiro que foi arrecadado aqui. E é uma tremenda responsabilidade. E nós precisamos fazer isso com zelo, porque é justo que contas sejam prestadas.
quanto mais diante de Deus. Isso deve nos encher de alegria pela salvação, segurança, porque quem está subindo na balança é perfeito, Deus vai se agradar de Cristo, já se agradou dele. Mas também de reverência e temor, o que é que eu estou preparando para ouvir de Deus no dia do juízo final? Então, o terceiro e último propósito do juízo final é executar o julgamento de Deus sobre todos. Então Deus agora vai dizer, agora você vai para lá, e agora você vai para cá. Nós já lemos e já estudamos isso. Quem partiu no Senhor já está em bem-aventurança. Quem recusou ao Senhor já está em sofrimento. Mas o dia do juízo final sela isso. É como se você saísse da delegacia de polícia, onde aguarda prisão, né? O julgamento definitivo está em prisão preventiva, provisória, ou qualquer coisa que o valha, e aí então você vai para a penitenciária cumprir a pena em toda a sua extensão. É disso que nós estamos falando. Então, o texto de Mateus vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo que está preparado para o diabo e seus anjos. Os que abandonaram a Jesus e não o obedeceram, irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. E aí então, esse é o sentido do julgamento final. Os justos receberão plenitude de alegria na presença de Deus, e os ímpios, que não conhecem a Deus, não confiam em Cristo, não obedecem ao Evangelho de Cristo, serão lançados em tormentos eternos e punidos com a presença de Deus em juízo na sua vida. Se você quiser saber mais sobre isso, nós temos enfatizado o livro A Bíblia e o Futuro. E uma das frases importantes deste capítulo do juízo final no livro A Bíblia e o Futuro é: um julgamento humano é estritamente um processo de investigação. O julgamento é para saber se as coisas aconteceram ou não, para ver se os fatos foram provados ou não. Mas será que Deus precisa saber o que foi que aconteceu? Deus precisa de provas? Será que Ele não as tem? Será que a sua vida não vai passar no telão lá? Será que Deus não tem todo o registro dos seus pensamentos? A palavra nem saiu da nossa boca e Deus já a conhece toda. Então Deus não está investigando nada no juízo final. Ele é um juiz onisciente, não tem necessidade de provas para se convencer, e Ele preside ao julgamento com um conhecimento perfeito do caráter e da história de cada pessoa que estiver perante Ele. Esse grande dia será mais um dia de publicação e de execução do que um dia de julgamento estritamente concebido. É disso que a Bíblia fala quando se refere ao juízo final. Próximas perguntas: quem será o juiz? Bom, o próprio texto já diz: o Filho do Homem se assentará no trono da sua glória, e Ele é que vai separar um dos outros. É Jesus o juiz. E por que é adequado que Jesus seja o juiz? Bom, Deus designou Jesus para julgar o mundo com justiça. E nós vemos isso no texto de Atos, por exemplo, que Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quem é o varão ressurreto dentre os mortos? É Cristo, é Ele que vai julgar. Você vai ter que aparecer diante de Jesus, e diante dele todo o joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Então é realmente apropriado, diz Anthony Huckman, que Cristo seja o juiz do juízo final, porque foi Ele que carregou a condenação daqueles por quem Ele morreu. E é Ele então que vai nos livrar da condenação, porque confiamos nele por sua misericórdia, e Ele quem vai condenar aqueles que o rejeitaram, e isso é apropriado. Mas quem será julgado? E a resposta é: todo mundo, cabrito e ovelha, bendito e maldito, cristão e não cristão, crentes e incrédulos. Esses todos serão julgados. Então os anjos, inclusive, serão julgados, e todas as pessoas que tiverem vivido sobre a face da terra. Então todos compareceremos perante o tribunal de Deus, nos ensina Paulo em Romanos 14. O Catecismo de Heidelberg nos ajuda a pensar nisso com a perspectiva equilibrada. O retorno de Cristo para julgar vivos e mortos nos traz consolo. Por quê? Porque Cristo se apresentou em meu lugar no tribunal de Deus, e Ele tirou de mim toda a maldição. Sabe o que você está indo para o tribunal com o melhor advogado do universo e dizendo: chá comigo que eu vou resolver isso para você? É Cristo. Eu estou indo grudado nele, mas tentando segurar com a minha mão, que a minha mão é fraca. A minha mão é fraca, mas Ele está me segurando. É por isso que aqui na igreja a gente não canta assim: segura na mão de Deus e vai.
Porque se a gente segurasse na mão de Deus, a gente soltava. Mas a gente vai cantar daqui a pouquinho, com a tua mão, segura bem a minha. É Ele que me segura e fala assim, vem cá, Márcio, que eu vou te defender, eu vou subir na balança por você, eu fui julgado por você. Relaxa. Glória a Deus. Mas ao mesmo tempo, eu me lembro aqui desta frase que destaco. Em toda a minha angústia e perseguição eu olho para os céus e confiantemente aguardo como juiz aquele que já suportou o julgamento em meu lugar perante Deus e dessa forma removeu de mim toda a maldição. Todos os inimigos dele e os meus inimigos, Cristo vai condenar à punição eterna, mas a mim e aos seus escolhidos, Ele levará consigo para a alegria, para o desfrute e a glória dos céus. O que é que vai ser julgado nesse dia? Tudo que você fez. Quando você deu um prato de comida para alguém, pagou o almoço para alguém, socorreu alguém em necessidade, deu um bom conselho, ofereceu pousada para alguém, evitou que alguma maledicência fosse feita a respeito de alguém, todas estas coisas serão julgadas. E é importante que lembremos disso. Isso não será feito para a vergonha dos escolhidos, mas para a justiça de Deus, para que ela seja proclamada, para que a sua misericórdia seja exaltada. E nós não precisamos nos envergonhar, porque Cristo já foi envergonhado em nosso lugar. Mas nós não deveríamos estar tão sossegados a ponto de dizer, não, Cristo aguenta, posso pecar mais um pouquinho e jogar isso na conta dele, porque ele tem saldo demais, é ou não é? Quem pensa assim é cabrito, querido, não é ovelha. E aí então nós vamos dar contas a Deus dos nossos pensamentos, palavras e obras. Todos compareceremos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo, diz Paulo em 2 Coríntios. Então, é importante lembrar, os crentes verdadeiros não têm nada a temer acerca do dia do juízo. Embora a percepção de que eles terão de prestar contas a Deus de tudo o que fizeram, deveria ser para eles um incentivo constante para lutar contra o pecado, para trabalhar para Deus e para ter uma vida consagrada. É importante. Quando isso acontecerá? Quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele. Esse dia, diz a confissão de fé, com base na Escritura e muitos outros textos, ele não é conhecido dos homens. Por quê? Porque assim a gente vai se manter em vigilância constante e vai se despir da nossa confiança em nossos méritos e vai se manter ligado a Jesus, confiando nele, e nós vamos cantar como já cantamos neste culto, Maranata, vem logo, Senhor Jesus, ansioso espero a tua volta, o dia em que tu virás. Perdoa-me, Senhor, se eu não vivi para te servir, e ensina-me a viver para a tua glória, foi o que cantamos. E nós aguardamos esse dia com ansiedade. Nós não sabemos o dia em que ele vem. A hora em que a gente não estiver esperando, Jesus vai chegar. E então, o dia do juízo final vai acontecer. Qual é a significação desse dia? Bom, você não vive uma vida que está indo para qualquer lugar. Você vive uma vida que caminha para um dia de julgamento. Um dia final onde vai ficar claro que existe um Deus que julga todas as coisas e que está de olho na sua vida, a quem você deve prestar contas. Então, a história do universo caminha em direção a um alvo. E esse dia vai revelar que o que acontece no mundo depende da nossa relação com o dono do universo. O que vai acontecer com você por toda a eternidade depende da sua relação com Jesus Cristo. Se você confia nele, se você entrega a sua vida a ele, se ele é o seu Salvador e o seu Senhor, não há nada que temer para o dia do juízo. Mas se isso não é o caso para você, então se prepare para a condenação eterna. O juízo do dia final é inevitável e chama os homens a uma responsabilidade. Você pode fingir que isso não acontece, mas isso não vai mudar nada. A conta vai chegar. E quando esse dia chegar, Deus finalmente triunfará e a sua obra redentora na história, a glória de Cristo, a eficiência da sua morte, o seu senhorio sobre todas as coisas serão revelados. E finalmente a vontade de Deus será perfeita. Quem se rebelou contra a sua vontade vai receber as consequências. Quem obedeceu à sua vontade vai receber a recompensa. O que isso deve nos ensinar, meus queridos? Os egípcios viviam de acordo com a crença que tinham. E nós? Você pode dizer que você está vivendo como quem sabe que vai prestar conta para Deus do que você anda falando?
das murmurações que você anda falando, das fofocas que você anda fazendo, dos trambiques que você anda fazendo. Você já parou para pensar que Deus vai pedir conta disso aí? Então precisa ter respeito, querido. Precisa ter consciência diante de Deus. Claro que se você é um cristão, você pode ter alívio e dizer assim, ainda bem que Cristo subiu na balança por mim. Mas isso não deveria nos tirar a consciência de temor. É curioso porque nós vivemos numa época que fala muito de graça e fala pouco de temor. Mas não era assim com o pessoal da minha geração raiz. Eu confiava no meu pai, mas eu tinha medo dele. Eu sou daquela geração que o pai resolvia as coisas olhando. Eu tinha o olhar que significa assim, para com isso, senão você chegar em casa vai apanhar. E tinha o olhar que significa, fica quieto agora, não fala mais nada. E eu sabia interpretar, eu sabia dizer 18 palavras por cada tipo de olhar que meu pai tinha. E eu tinha medo. Mas sabe o que aconteceu? Esse medo é um respeito, é alguém que sabe que meu pai aplicará as consequências para mim, para me ajudar a crescer adequadamente. E ele conquistou o meu amor e o meu respeito até o último dia da sua vida. Nós temos visto um povo que não tem falado de medo, não tem falado de respeito, e os pais estão perdendo o medo, o respeito, o amor e tudo junto. Estamos vivendo uma geração que não entendeu que vai prestar conta para Deus no dia do juízo final. Você está vivendo como quem vai prestar conta para Deus? Sabe, você não precisa esperar o dia do juízo final para saber o que vai acontecer com você. Dá para falar isso hoje. Hoje. Não, eu não sei se eu vou para o céu ou para o inferno. Vai chegar lá na hora, vamos ver, né? Não, não é lá na hora não. Dá para saber agora. Quem é Jesus Cristo para você? Ele é o Filho de Deus, você crê nele de todo o seu coração, você entrega a sua vida para ele, você o serve. Mas não é quem serve à distância não, viu? Porque tem um monte de gente que quer viver com Jesus à distância. Mas no dia do juízo final vai querer Jesus pertinho. Não dá não. Se você vive com Jesus à distância hoje, no dia do juízo final, não espere que ele esteja do seu lado para subir na balança com você. Se você não quer um compromisso formal com Jesus Cristo, não quer obedecer a sua ordem, não quer ser batizado, não quer se tornar membro de uma igreja, porque tudo isso está na sua palavra. Não quer viver para a sua glória, não quer investir no seu reino, não quer dedicar a ele o seu tempo, seus dons, seus talentos, seus recursos. Então você que está dizendo de que jeito você se relaciona com Jesus, e espera porque ele vai dizer para você depois de que jeito que você se relaciona com ele, e não vai ser bom. Quem não é por mim, disse Jesus, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Dá para saber o que vai acontecer com você no dia do juízo final, hoje. Pense nisso. Cuidado, viu? Salvação é pela fé. E descanse no fato de que você terá recompensas eternas, terá salvação, pelo fato de que Cristo obedeceu e sofreu no seu lugar. Mas cuidado, porque você pecador acomodado, saiba, você vai prestar conta para Deus dos seus atos. Nós temos que equilibrar isso de maneira adequada, meus queridos. Ao mesmo tempo em que caminhamos com a certeza da salvação, porque Deus é gracioso, temos que caminhar com o temor, porque o julgamento é pelas obras. Você vai ter que explicar para Deus o que você anda fazendo. Capricha. Por fim, que tipo de obra que você está praticando? De ovelha ou de cabrito? Quem olha para você fala assim, esse aí é de Deus. Ninguém está falando de perfeição, não, porque nenhum de nós é perfeito. Mas nós estamos falando de mudança de rumo, mudança de mente, mudança de coração, desejo de servir a Deus, desejo de contribuir para o avanço do seu reino, desejo de colocar tudo o que você tem para Cristo. É isso que faz uma ovelha. É isso que um cabrito não quer fazer. Com quem eu estou falando nesta manhã? Com uma ovelha ou com um cabrito? Vigie, você não sabe o dia nem a hora. Não dá tempo de mudar de ovelha para cabrito em cima da hora. A hora da mudança, o momento do chamado é agora. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos cantar agora, meus queridos, o hino Com Tua Mão Segura Bem a Minha. E no momento de transpor o rio, a ideia do povo de Israel que vai transpor o rio Jordão e entrar em Canaã, é uma metáfora de nós transpondo esta vida para entrarmos na glória celestial. Então o texto diz, com Tua mão segura bem a minha, e para sempre eu vou descansar na presença de Deus. Não é você que segura na mão de Deus e vai, é Cristo que segura na sua. E nós vamos cantar este hino